Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Método Clínica Futurista, aqui no nosso parceiro Jovem Pan News Litoral. E hoje eu tenho a honra de estar recebendo Leila Euro, falando sobre gestão, processos, posicionamento, algo que não tem como sobreviver no mercado em 2026. E eu agradeço imensamente a sua presença, Leila. Obrigada, Alan. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra poder estar junto com vocês aqui, compartilhando um pouco do meu trabalho, um pouco da minha experiência. Eu também tenho a honra de estar junto comigo, a parceira Fabi Frari. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço por estar nesse projeto contigo, Alan, e mais uma vez, bem-vinda, Leila, por estar conosco nesse bate-papo. Obrigada. Leila, sabemos que você é uma pessoa referência, você entende do assunto, quem te acompanha ali nas redes sociais. Por que é tão importante hoje o posicionamento, fazer a parte de gestão de processos, tanto em clínica, consultório e laboratório? É muito importante a parte do posicionamento, principalmente porque hoje o nosso paciente ele mudou. Então ele é um paciente que ele já chega com muita informação, mas ele também chega com muito medo, com muita insegurança, né? E a parte do posicionamento, principalmente o digital do médico, a gente constrói a parte do posicionamento desde o offline até o digital. Mas o digital é o primeiro contato que esse paciente tem com o médico. É ali que ele vai decidir se ele confia, se ele não confia, se ele paga, se ele espera ou se ele segue para outro médico. E se o médico hoje que está trabalhando no improviso, o improviso ele acaba saindo muito caro para o profissional. Então o posicionamento ele é o primeiro contato que o paciente tem com o médico, por isso que ele é tão importante. Leila, e quais são os indicadores que você pode passar para os nossos telespectadores e ouvintes que estão aqui, que realmente acompanham para saber se o posicionamento digital está trazendo resultado? Bom, as minhas métricas não são de likes ou de comentários ou de curtidas. A primeira coisa que a gente acompanha de indicador é se a gente está recebendo o paciente correto, de acordo com a comunicação daquele médico. Quem é aquele paciente que o médico quer atender? Eu não vou falar de paciente high ticket, porque às vezes a estrutura do negócio do médico não é o high ticket. Então, o primeiro indicador é tá trazendo o paciente correto. O segundo indicador é a eficiência da equipe na hora do atendimento desse paciente, a quebra da objeção por preço, principalmente, e a estrutura da agenda do médico. Fantástico. Hoje nós sabemos ainda que o mercado do ensino não ensina médico, dentista, nenhum profissional da saúde fazer gestão. Leila, na sua opinião, por que os processos, quando não tem dentro de uma clínica, de um consultório, impacta no funcionamento? Eu vejo o processo hoje não como burocracia mais, mas como cuidado estruturado, né? Então, uma clínica que ela tem um processo bem organizado, um processo bem estruturado, ela tem coerência no posicionamento do médico. E o paciente, ele sente isso. Ele sente quando existe organização e isso gera segurança emocional no paciente, gera coerência na consulta, né? Então, a minha metodologia, ela entra desde o posicionamento do médico até o desenvolvimento da arquitetura do médico. Mas a comunicação, todos os processos precisam estar alinhados também com a equipe do médico, porque senão eu deixo tudo lindo, maravilhoso, a gente constrói um posicionamento lindo, maravilhoso, chega na parte da gestão de processos ali, a equipe não sabe o que fazer, vira aquela confusão e vira um eterno incêndio dentro da clínica. Então os processos eles ajudam o médico a decidir com mais clareza, ajuda a equipe a entregar uma eficiência melhor para o paciente, né? E ajuda o paciente a ter mais confiança também. Bem como também o posicionamento digital vem aumentando muito nesse mercado da área da saúde, né? Como é que você pode estar comparando isso com um tempo atrás e dizendo do porquê agora isso vem cada vez mais sendo aderido pelos médicos e clínicas? Justamente por conta daquele ponto que a gente falou lá no início. É o primeiro contato que o paciente tem com o médico hoje pelas redes sociais, né? A gente tem até uma frase clichê que fala: hoje quem não é ponto .com é ponto .for.
A gente, Boa. a gente usa as redes sociais hoje, principalmente o Instagram ali, é ferramenta de trabalho. Sim. Não é simplesmente uma rede para tu tá só se conectando, mas é uma ferramenta que é uma ferramenta de trabalho, é para você vender, é para você mostrar teu trabalho, e se isso não tiver bem estruturado, com uma narrativa bem ajustada, sendo feito de maneira intencional, Uhum. o improviso ele vai custar muito caro para esse médico. Mas isso, né, Leila, você pode observar também que junto com esse posicionamento digital que você aplica na área da saúde, também está tendo uma nova consciência dos médicos em estar aplicando isso, coisa que não tinha tempo atrás, né? Exatamente, porque um médico com um posicionamento bem estruturado, Uhum. com uma narrativa bem estruturada, sendo intencional do início ao final do atendimento dele, a gente consegue alavancar o faturamento da clínica muito mais Com rápido. certeza. Nós né? estamos na era do digital, que não é mais apresentação nas redes sociais, e sim uma validação. Né? Quando a gente vê a área da saúde, o paciente só quer saber, na verdade, como você entrega diferente do seu concorrente. Exatamente. Que é muito ali na análise de know-how mesmo. Hoje, eu te acompanho nas redes sociais, acho teu trabalho maravilhoso. Você pega na mão, desde o início da clínica até o material entregue. Qual que é o maior erro ainda que você vê na área médica falando de posicionamento digital? Eu acho que o maior erro do médico hoje é confundir presença com posicionamento. É só estar ali por estar, sem uma estratégia, sem um planejamento, né? Sem uma intenção clara da onde eu tô indo, qual é o meu ponto de partida e aonde eu quero chegar. E é exatamente isso que a gente estrutura, né? Eu trago uma metodologia de trabalho que vem muito do que eu acredito, que é o nosso transbordo. O que a gente carrega, ele nunca é para nós, mas para o outro, né? E dessa maneira é que eu acredito que o dinheiro é uma energia e ele acaba fluindo e retornando. Então, eu entrego o que está dentro de mim, a minha essência, o que Deus colocou dentro de mim, e o dinheiro ele retorna de maneira fluida para minha vida. Porém, existe sim, né? Existem todas as estratégias. Eu tô saindo desse ponto de partida, eu quero chegar nesse ponto. Então, o que é que eu tenho que fazer dentro da minha essência para eu conseguir chegar nesse ponto e para eu de fato ter sucesso profissional? E aí vem uma frase que eu digo sempre, que sucesso não é sorte, é estratégia, método e aplicação todos os dias. Desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir, nós precisamos ser intencionais, principalmente com o nosso posicionamento. É a constância. É a constância. Uhum. Constância do todo dia. E eu quero também te perguntar sobre o crescimento, né? A gente sabe que o posicionamento digital faz alavancar o negócio. E muitas pessoas, às vezes, ainda têm, né, como um mito, dizendo, olha, eu não vou colocar no digital porque eu não vou dar conta de atender todo mundo. O meu atendimento é humanizado. Mas eu quero que você desmistifica isso, dizendo que mesmo assim, com o posicionamento digital, dá para atender com qualidade. Com toda certeza, e com um posicionamento bem estruturado, o médico ele consegue atender com uma maior qualidade, trazer uma consulta mais estruturada para esse paciente, ter um maior tempo de consulta com esse paciente, justamente por conta da quantidade de pessoas. Ele pode escolher a quantidade de pessoas se ele tem um posicionamento bem estruturado, né? E com um posicionamento a gente consegue agregar mais valor ainda na consulta do médico. Um exemplo, se um médico hoje ele cobra R$800 numa consulta e ele atende 10 pacientes por dia, com o posicionamento a gente consegue estar alavancando o valor da consulta dele. Eu já saí de consultas de R$800 por mês para R$2.400, R$3.000 a consulta, aonde o médico fica 2 horas com esse paciente. Então, ele consegue elevar muito mais o nível de consciência desse paciente do que atender um paciente de hora em hora ali. Então, a gente consegue uma qualidade mais refinada e mais lapidada na consulta também. Ou seja, não é porque há no posicionamento digital que eu preciso atender com quantidade, e sim mantendo a qualidade. Exatamente. Né? A intenção de trazer o posicionamento para a vida do médico é justamente gerar até para ele uma qualidade de vida maior, onde ele sai
dessa guerra de preço por Isso consulta mesmo. e desse turbilhão que muitas vezes é a agenda do médico, né? Eu tenho médicos ali que estão comigo que atendem 10 consultas no dia. A gente não consegue nem olhar para resolver processos dentro da clínica direito. Né? Então a gente traz o posicionamento para a gente estar agregando valor e também tá liberando a agenda desse médico para que ele possa também reduzir um pouco a carga horária de trabalho dele. Fantástico. E como que é possível fazer esse alinhamento, desde a parte ética, a presença no digital, posicionamento? Porque nós sabemos muito hoje que, por não ter uma autoconfiança, eu tenho uma dificuldade, até se a gente for trabalhar a linha de merecimento, de crescimento, porque o que você ensina é uma construção, é experiência e é valor. Como que aquele profissional que ainda não alinhou ética, posicionamento e estratégias pode estar dando os primeiros passos? Eu acho que o primeiro passo é a gente trabalhar a mentalidade desse profissional. E junto com a minha consultoria, eu ainda tenho uma aula por semana com cada profissional, justamente para trabalhar esse pilar da mentalidade, que hoje é o que mais trava os médicos na hora de se posicionar, na hora que coloca a câmera na frente, na hora dele trazer para fora o que ele carrega, né? Porque o que eu falo para eles, tu precisa trazer não é só uma narrativa construída, é a tua essência, é o que você carrega, é a tua energia que a gente vai colocar e trazer para fora, que vai fazer o paciente se conectar com você, né? Então eu acho que o pilar principal dentro do posicionamento é a mentalidade do médico. É isso que faz médicos se desenvolverem e crescerem profissionalmente, alcançarem patamares ali. Eu tenho clínicas hoje que faturam R$500 mil, R$1 milhão, e médicos que ainda estão ali travados nos 100, R$200 mil e não conseguem sair do lugar. Então vai muito da mentalidade do médico em querer crescer e querer entender que ele precisa transbordar para o dinheiro chegar e fazer o que tem que ser feito para que as coisas aconteçam. Eu costumo falar que criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito, e dentro de uma empresa, dentro de um CNPJ, é dessa maneira que a gente precisa trabalhar, né? Fazer o que tem que ser feito para a gente alcançar o resultado que a gente deseja. Maravilhoso esse bate-papo que você está tendo aqui conosco, Leila, e eu queria que você concluísse passando um conselho, então, para esses novos médicos com essa mentalidade amplificada, que querem também estar ingressando no seu trabalho e promovendo, né, um novo trabalho mais consistente, profissional, também para a sua revolução nas clínicas. Olha, eu acredito que a mensagem que eu quero deixar é: sucesso não é sorte, é estratégia, método e aplicação e clareza da mensagem. Porque se o médico não trouxer clareza da mensagem, né, e se ele não souber essa clareza, quem eu sou e o que eu quero entregar para o meu paciente, fica aquela coisa copia e cola, né? Então, eu acho que é essa mensagem que eu deixaria para eles hoje. Tenham clareza da mensagem, da onde vocês querem chegar, do posicionamento que vocês querem construir, do público que vocês querem alcançar, mas tenham consciência de que sucesso não é sorte, é estratégia, é método e é aplicação todos os dias. Então vamos aproveitar esse gancho, olha para sua câmera. É hora de vender o peixe. Porque um profissional da área da saúde tem que te procurar e te contratar. Ai, meu Deus, dá pra cortar um pouquinho? Deixa eu pensar agora, porque eu não me preparava para o pitch. Vai. Meu Deus. Bom. Lá pra tua câmera, pra depois Só você olha fazer o pra recorte. Deixa eu só. Eu posso ficar ali no meio só pra acabar ela falando essa parte, depois sair dele e botar? Cuidado com a câmera. É. Tá. Bora, porque foi muito bom teu conteúdo. Foi bom? Muito. Muito Ah, bom. tá. Foi muito bom. Manda lá. Bom, deixa eu ver, gente do céu, como é que eu estruturo esse pitch? Me deem ideias aí. Convida as pessoas para acessar no Instagram e participar. Pode deitar. Ah, amém. Obrigado. Deus abençoe. Não vai aparecer? Bem, obrigada, Deus abençoe. Não pode Leila, aparecer ali porque na câmera. é fundamental. É fundamental, acho que posicionamento ele é a base da nossa vida, sabe? E é o que a gente carrega, isso é uma ordem que vem de Deus. Vai e governa sobre
sobre o que eu coloquei dentro de você. 3, 2, 1. Eu acho que o posicionamento, ele é uma ordem que vem de Deus. O próprio Deus, ele diz, vai e governa sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra. Então, não só para médicos, mas eu acho que é a gente se posicionar realmente para a vida e não só para o nosso trabalho, porque o nosso trabalho, ele é só a pontinha do iceberg, mas a gente se posicionar para a vida que a gente quer ter. Qual é a vida dos meus sonhos? Qual é a vida que eu quero criar? E o posicionamento, ele é a base para a gente iniciar essa criação. E esse poder da criação, ele é um poder que Deus colocou dentro de nós, né? Nós carregamos esse espírito da criação. E eu acho que tudo se inicia com o posicionamento. É a gente realmente se posicionar para a vida, se posicionar para o nosso trabalho, ter coragem de trazer para fora aquilo que Deus colocou dentro de nós. E aí eu quero aproveitar aqui e deixar o meu @, sigam Leila Euro. E é isso aí. Muito obrigada, Alan. Muito obrigada, Fábio, pelo convite. Nós que agradecemos. Agradecemos. E chegamos ao final de mais um episódio do podcast Método Clínica Futurista, aqui no espaço do nosso parceiro Jovem Pan News Litoral. Não esqueça de nos seguir, Método Clínica Futurista, no Instagram, o nosso parceiro no YouTube, Jovem Pan News Litoral. Agradeço mais uma vez a sua presença e até a próxima.